Graça e paz, nós vamos agora começar a aula sobre posicionamento espiritual e na aula de hoje eu quero falar sobre mais um posicionamento. Esse posicionamento é um posicionamento diferente, talvez você nunca tenha parado para prestar atenção nisso, embora seja algo extremamente bíblico, extremamente comum nas Escrituras, mas nós não nos atentamos para essa revelação. Eu quero falar sobre estar dentro de Cristo. Olha só que interessante. Nós já aprendemos que Cristo precisa habitar em nós. Essa daí é a base do nosso conceito evangelístico. Nós dizemos o tempo inteiro para as pessoas, olha, Cristo precisa habitar em você, deixa Jesus entrar dentro de você. Isso é verdade, Cristo precisa habitar em nós. Mas talvez você não tenha percebido quantos versículos existem na Bíblia falando sobre você habitar dentro de Cristo. E como nesse curso aqui eu estou falando sobre posicionamento, eu quero mostrar a relevância dessa informação para você e o quão importante é você entender que é possível estar dentro de Cristo. E dentro de Cristo você vai estar em um lugar de promessas, de abundância, de milagre e principalmente um lugar onde o diabo não te toca. Porque se você está dentro de Cristo, para o diabo te tocar, ele precisa entrar dentro de Cristo. Entendeu o que eu estou te falando? Então veja bem, eu tenho muitos versículos bíblicos, embora eu quero fazer uma aula curta aqui, mas você pode meditar aí na sua Bíblia, bem devagar, pode pausar o vídeo, pode perguntar no nosso grupo. E eu quero começar com Efésios, capítulo 2, versículos 6 e 7. Esse versículo para mim aqui é muito poderoso. Ele diz assim, o apóstolo Paulo diz assim, Deus nos ressuscitou com Cristo. Confere na tua Bíblia aí, por favor. Dá um pause, confere tudo que eu falar aqui, confere na sua Bíblia. Não fique nas minhas palavras. Efésios 2, 6 e 7. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Então esse texto aqui, ele diz que quando Jesus ressuscitou, Deus nos ressuscitou com Cristo, mas nos fez sentar nos lugares celestiais em Cristo. Você já deve ter visto na palavra que a Bíblia diz que nós estamos sentados nos lugares celestiais. Agora, como nós estamos sentados nos lugares celestiais? Nós não estamos sentados em um trono que tem para nós lá. Nós também não estamos sentados do lado de Cristo ou no colo de Cristo. Aqui está escrito que nós estamos sentados no lugar celestial em Cristo. Por quê? Porque quem conquistou esse trono foi Cristo. Quem conquistou um lugar especial nos lugares celestiais foi Cristo. E a única maneira que nós, como igreja, temos de sentar nesse lugar não é como nós mesmos. Nós não temos esse poder de, como nós mesmos, sentar nesse lugar de glória. A única maneira de nós sentarmos nesse lugar de glória é estando em Cristo. Porque quando Cristo senta, nós estamos dentro dele. Visualiza isso, porque eu vou aprofundar aqui para que não fique na superficialidade. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15, diz assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Olha só. Aqui não está falando se alguém está com Cristo. Aqui está falando se alguém está em Cristo. Tem muita gente que está na igreja, está com Cristo, mas não está em Cristo. Existe uma diferença. Ricardo, como é que pode alguém estar com Cristo, mas não está em Cristo? Eu que te pergunto. Quantas pessoas você conhece que estão na igreja, mas as coisas velhas não se passaram? Quantas pessoas que você conhece que estão na igreja, estão frequentando a igreja, leem a Bíblia, são dizimistas, são ofertantes, oram, se arrependem, vão na frente do apelo, mas as coisas não se fizeram novas na vida dela, as coisas continuam velhas. Ela ainda está presa a modelos antigos, a cativeiros antigos, a correntes antigas, a situações antigas, a relacionamentos antigos, a problemas antigos. Por quê? Porque ela está com Cristo. E a Bíblia não fala sobre estar com Cristo aqui. Essa promessa de as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, não é para quem está com Cristo. É para quem está
em Cristo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Quantas pessoas estão na igreja, mas ainda não se tornaram novas criaturas, ainda continuam velhas criaturas? Tá claro isso para você? Não basta estar com Cristo. Com Cristo muita gente está. Muita gente sai de manhã, faz assim, ora a Cristo, pensa em Cristo. Está na igreja, está pensando em Cristo, está adorando a Cristo, mas ainda não conseguiu esse nível de estar em Cristo. É uma diferença muito grande. Isso é um posicionamento. Ok? João, capítulo 15, versículo 7. João 15, 7 diz: se vós permanecerdes em mim, olha só, em novamente, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres, que vos será concedido. Então Cristo aqui agora ele está dando uma bidirecionalidade no argumento. Ele diz: se vocês estiverem em mim. Então, a primeira coisa ele diz: olha, não basta estar na igreja, você precisa aprender a entrar em Cristo, para que você receba isso. Por quê? Porque quando você está em Cristo, você é nova criatura. Quando você está em Cristo, você está sentado nos lugares celestiais. Então ele diz: se você estiver em mim. A segunda condição: se as minhas palavras estiverem em vós. E aí, o que é as minhas palavras em você? Duas coisas. A primeira, a palavra bíblica, a palavra das Escrituras. Por quê? Porque muitas vezes você está em Cristo, mas para Cristo materializar a promessa dele na sua vida, é importante que a palavra que está dentro de você se materialize. Então, muitas vezes, você já está em Cristo, mas o poder de Deus não pode se manifestar porque falta a palavra. Você precisa crer na palavra. E como você vai crer naquilo que você não ouviu? Então, muitas vezes você está na igreja, você ouve uma palavra revelada e você fala: meu Deus, essa palavra é para mim, está escrito, eu creio, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E aí você está em Cristo, a palavra está em você, e aí você pode argumentar aquilo no mundo espiritual. Agora, se você não lê a palavra, se você não ouve a palavra, se você não medita na palavra, se você não se aprofunda na palavra, se você não estuda a palavra, você pode até estar em Cristo, mas falta a palavra. E também a palavra revelada. Nem sempre é a palavra bíblica, é a palavra de Cristo mesmo, a voz de Deus falando com você, uma promessa. Porque no Antigo Testamento não tinha Bíblia, mas os profetas eles conseguiam um alinhamento com Deus. Mas o importante é que a palavra, a voz, a verbalização de Deus esteja dentro de você. Então ele vai dizendo isso aqui: olha, se vós permanecerdes em mim, não apenas estar, mas permanecer, e a minha palavra estiver em você. É o posicionamento. Você está em Cristo, sentado com ele nos lugares celestiais, e a palavra viva dentro de você. Essa fórmula é poderosa para você pedir qualquer coisa que lhe será concedido. Tem que estar em Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 1 vai falar de absolvição de pecados, de argumentos do inferno. Quantas pessoas estão na igreja, mas os pecados ainda continuam condenando ela? Por que será? Os cativeiros espirituais continuam, as maldições continuam, os argumentos do inferno continuam sobre elas. Por quê? Porque elas não estão em Cristo, elas estão com Cristo. Romanos 8:1, não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Veja bem como a Bíblia é muito detalhista nessa palavra. Então, a absolvição de pecados não é: eu estou na igreja, agora eu estou livre do pecado. Quantas pessoas estão na igreja e às vezes até manifesta demônio? Quantas pessoas estão na igreja e às vezes têm uma vergonha por causa de um pecado cometido, de uma iniquidade, de uma transgressão que ela está praticando, que veio às vezes do passado? Por quê? Porque ela ainda não está em Cristo. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2, vai falar sobre santificação. Olha quantas coisas acontecem quando você entra em Cristo. Santificados em Cristo e chamados para serem santos. Aí você diz assim: engraçado, tem gente que está na igreja, mas não tem vontade de se santificar. Tem gente que está na igreja, mas não tem vontade de ser santo. Por que será? Porque ela não está em Cristo. Porque aqui está escrito: santificados em Cristo e chamados para serem santos. Então deixa eu só fazer aqui para você um mapa geral de tudo que eu falei até agora. Eu disse que quando você está em Cristo,
Você está sentado nos lugares celestiais. As coisas velhas se passam e tudo se faz novo. Você pede o que quiser que será feito. Não há mais condenação. Você tem vontade de ser santo. Você se sente chamado para ser santo. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Por essa razão, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, né? Por essa razão estou lhes enviando Timóteo, meu filho, amado e fiel no Senhor, o qual lhes trará a lembrança a minha maneira de viver em Cristo. Olha que coisa interessante. Paulo está dizendo assim, olha, eu vou enviar para vocês, Timóteo, que é meu discípulo, é meu filho em Cristo, e ele vos fará lembrar qual é o meu modus operandi em Cristo, qual é a minha maneira de viver em Cristo. O que Paulo está mostrando aqui? Que quando você está em Cristo, automaticamente você começa a ter vontades diferentes de viver, que ele chama aqui de a maneira de viver em Cristo. É um modus operandi. Então, quando você se permite buscar, Senhor, eu quero estar em você, não basta o Senhor estar em mim. Eu quero estar em você, eu quero viver nesse lugar, nesse posicionamento diferenciado, revelado. Me permita entrar nesse lugar. Automaticamente, todas essas promessas aqui vão começar a acontecer na sua vida, a condenação cai por terra. Você vai começar a pedir coisas, as coisas vão começar a acontecer, sabe? Você vai se sentir mais santo, com vontade de ser mais santo. Vai acontecer um novo modelo de vida, um novo jeito de viver, um novo modus operandi. E tem muito mais. Na verdade, é claro que eu não vou citar aqui, mas existem mais de 40 citações no Novo Testamento sobre assuntos diferentes na questão, nesse quesito de estar em Cristo. Eu vou ler mais alguns aqui, pelo menos mais 3. Veja bem, Filipenses capítulo 4, versículo 19. O meu Deus suprirá todas as suas necessidades de acordo com as suas riquezas gloriosas em Cristo. Então veja bem, quando você está em Cristo, as suas necessidades começam a ser supridas de acordo com as riquezas gloriosas de Deus. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 14. Na verdade, a mente deles se fechou, porque até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque somente em Cristo que o véu é removido. Então aqui está falando sobre quebra de religiosidade, quebra de legalismo. O apóstolo Paulo está falando sobre quando o véu é removido e as pessoas começam a entender o que o Novo Testamento promete, o que a nova aliança promete, não apenas o Deus do Antigo Testamento, mas a única maneira desse véu ser removido, de fato, é quando você entra em Cristo. Tem gente que passa a vida inteira na igreja, mas continua religioso, continua legalista, começa a se tornar exageradamente judaizante, preso aos arquétipos judaicos. Por quê? Porque essas pessoas não tiveram o véu removido. E o apóstolo Paulo está explicando por quê? Porque não entraram em Cristo, não entenderam. Eles, na verdade, até entenderam Cristo, mas não entraram em Cristo. Não, o véu não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. Está vendo que profundidade? E para finalizar esse nosso vídeo, essa nossa aula, que apesar de ter cerca de 15 minutos, ela tem bastante profundidade na palavra. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 21 e 22, ele diz assim: Ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Firmes em Cristo. Ele nos ungiu e nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Olha que revelação. Ele está dizendo aqui que Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Então, como é que se faz para permanecer firme em Cristo, dentro de Cristo, nesse posicionamento? Qual é o segredo? Pastor, como é que eu faço para poder ficar firme em Cristo? Porque você falou um monte de coisa aí que estão acontecendo na minha vida. Será que eu estou em Cristo? Será que eu não estou? Então ele está dizendo aqui, o apóstolo Paulo, Deus que faz que eu e que você permaneçamos firmes em Cristo. Como? Versículo 22, 2 Coríntios 1, 22. Ele nos selou como sua propriedade e pôs o seu
Espírito em nossos corações. Então, uma das ferramentas principais para você entrar em Cristo é através do Espírito Santo. Através da oração em línguas, através do relacionamento espiritual com o Espírito Santo. E o relacionamento espiritual com o Espírito Santo é através da linguagem do Espírito, a oração em línguas. Se você se permite orar em línguas, meia hora por dia, 1 hora por dia, no mínimo meia hora por dia, sistematicamente. Eu já tenho falado isso em outras aulas. Conforme você vai orando em línguas, orando em línguas, orando em línguas, orando em línguas, o que acontece? Imagina que aqui na minha mão, essa mão aqui, é o trono que Deus tem para você em Cristo. Você está aqui em Cristo. Esse aqui é você. O meu controle remoto é você. Você está em Cristo. A sua natureza almática, emocional, carnal, ela faz o tempo inteiro como um ímã te puxando para fora desse posicionamento. E as pessoas vivem o tempo inteiro fora desse posicionamento. Mas quando você ora em línguas, um imã muito mais poderoso te puxa de volta para esse lugar em Cristo. Então, olha, através do Espírito Santo, você fica vai marcando meia hora, 1 hora e meia, é uma guerra espiritual. E você vai orando em línguas, orando em línguas, orando em línguas, e na oração do Espírito, o seu Espírito é posicionado no lugar onde todas essas promessas vão se cumprir. E olha que coisa interessante. Se você está em Cristo, o maligno não te toca. Olha que coisa interessante. Muitas pessoas me procuram falando, pastor, eu tenho problemas emocionais, eu tenho problemas de confusão mental, eu tenho problema na alma, eu tenho problema na saúde, eu tenho problema na aparência, eu tenho problema financeiro, eu tenho problema na família, eu tenho problema no meu carro, eu tenho problema em tudo. As pessoas falam dos problemas que estão fora do campo espiritual. Estão no campo emocional, estão no campo financeiro, estão no campo material, estão no campo comportamental, porque essas pessoas não entenderam que se elas buscarem o espiritual, um posicionamento espiritual em primeiro lugar, automaticamente as outras coisas vão acontecer. Eu li aqui vários versículos mostrando que quando você está em Cristo, aqui posicionado em Cristo, as outras coisas vão acontecendo. Então, às vezes, você está tão preocupado em pagar as contas, você está tão preocupado em resolver o problema do seu casamento, você está tão preocupado em lidar com situações que você está enfrentando, você está tão preocupado que você esquece que a prioridade é parar tudo para buscar o seu posicionamento espiritual. E o posicionamento espiritual automaticamente vai gerar como consequência, às vezes até imediata, a solução de todos os seus problemas. Tá bom, gente? Essa é a aula sobre posicionamento espiritual. Espero que você assista todas as outras aulas do nosso curso e se posicione. Sabe por quê? Porque existe 2 tipos de crente. O crente almático e o crente espiritual. E o crente espiritual é raridade. É aquele que aprende os mistérios espirituais e vive neles. Deus te abençoe. Tchau, tchau.